Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele do sacerdote. O caso que eu vou contar hoje ocorreu no município de Mistrató, na Colômbia, em 2007. No dia 15 de fevereiro de 2007, um homem que trabalhava na região rural do município de Anserma, na Colômbia, resolveu pegar um atalho para chegar mais rápido ali ao local que ele estava indo. E ao fazer esse atalho, ele acabou encontrando dois corpos carbonizados. Eles estavam próximo a um rio. Ele então correu até a estrada mais próxima e parou um carro que estava passando no local. Então ele contou ao motorista o que ele tinha visto e os dois foram até uma delegacia. A polícia então vai até o local, eles encontram os corpos e junto aos corpos eles encontram um brinco e um colar com uma cruz. E não muito longe dos corpos eles encontram um negativo de 4 fotografias. E pelo estado dos corpos eles concluem que eles estavam ali há no mínimo 48 horas. E eles não conseguiram fazer a identificação dos corpos pelo estado em que eles se encontravam. Mas alguns ossos foram enviados para o Departamento de Antropologia Forense de Bogotá. E lá eles conseguiram definir que um dos corpos pertencia a uma mulher entre 30 e 35 anos de idade. E o outro corpo pertencia a uma criança de 5 a 7 anos de idade, mais precisamente uma menina. A mulher apresentava lesões no crânio e a menina na nuca. Os investigadores então revelam as fotos encontradas. E nas fotos em uma das fotos era possível ver um homem. Numa segunda foto era possível ver uma mulher, consideravelmente mais jovem que o homem da foto anterior. E nas outras duas fotos era apenas de uma paisagem. Algum tempo depois, um investigador estava lendo um jornal, quando ele viu uma notícia sobre uma mãe e uma filha que estavam desaparecidas. A notícia falava que desde 12 de fevereiro, a Maria del Carmen, de 31 anos de idade, e a sua filha, Maria Camila, de 6 anos, estavam desaparecidas. E elas teriam sido vistas pela última vez ali na região de Mistrató, quando elas foram fazer uma visita a um sacerdote de uma igreja local. Esse sacerdote se chamava José Francei Dias Toro. A polícia então entra em contato para saber quem tinha escrito aquela notícia. E dessa forma eles conseguem o contato ali do irmão da Maria del Carmen. E ele identifica aquele colar religioso que foi encontrado junto aos corpos como sendo da irmã dele. E ele vê as fotos, as fotografias que foram reveladas e ele reconhece o homem da foto como sendo o sacerdote José Francei. Porém, a jovem que aparecia na outra foto não era a irmã dele. É feita então uma análise do DNA e em julho de 2007 é confirmado que os corpos pertenciam a Maria del Carmen e a Maria Camila. A família então revela um segredo que a Maria del Carmen vinha guardando. Ela tinha um relacionamento com o sacerdote José Francei e a Maria Camila era filha do sacerdote. Maria del Carmen era a mais velha de 11 irmãos e a sua mãe tinha ficado viúva, então ela criou os filhos basicamente sozinha, com muita dificuldade. Em 1995, a Maria del Carmen, na época estava com 19 anos, conheceu o sacerdote José Francei na paróquia da cidade que ela morava, que era Buenos Aires, Cauca, na Colômbia. E na época a família da Maria del Carmen percebeu que ela passava muito tempo na igreja, mas eles não suspeitaram de nada. O José então acabou sendo transferido para uma igreja em outra cidade. Então ele levou a Maria del Carmen para morar numa cidade vizinha ao local onde ficava essa igreja. Assim ele poderia visitar ela com frequência, sem que ninguém soubesse. Porém, com o tempo, a Maria del Carmen ela começou a se incomodar ali com o relacionamento dos dois. Isso porque ela queria ter um relacionamento de um casal comum. Então ela queria que José Francei deixasse a sua função religiosa para poder ter uma vida de casal e construir uma família com ela. Até que em 2001 ela descobriu que estava grávida. E ela acreditou que isso faria com que as coisas mudassem, que ela acreditou que ele então iria deixar ali o sacerdotismo e ia se dedicar a ela e à filha. Mas não foi bem isso o que aconteceu.
Ele, na verdade, ficou muito incomodado com essa novidade e ele disse para Maria del Carmen que ela não poderia ter aquele filho. Ele temia que descobrissem que ele não estava cumprindo com os votos de castidade. Mas mesmo assim, ele costumava sair à noite para ir a municípios vizinhos, onde ele tinha ali relacionamentos com outras mulheres. E para as outras pessoas, a Maria del Carmen, ela dizia que o sacerdote visitava ali a casa dela com frequência porque ele era amigo da família. E que o pai da filha dela, na verdade, morava na Espanha. Até que um dia Maria del Carmen ouviu rumores que o sacerdote havia recebido ali na casa paroquial, ele estava hospedando uma jovem sobrinha dele. E no momento anterior, ela já teria sido a jovem sobrinha que estava visitando o sacerdote. Então ela sabia o que isso significava. Ela então conta à família dela tudo o que tinha acontecido. E ela vai confrontar o José Francey. A Maria del Carmen então vai com a filha até a casa do José Francey. E ao chegar lá, ela não encontra nenhuma jovem. Porém, ela fica ali hospedada junto com a sua filha na casa paroquial. E ela acaba encontrando um cartão com uma dedicatória ali para o José Francey. E junto havia uma foto de uma jovem. A jovem se chamava Andréia. Ela então confronta o José com essa informação, com esse cartão que ela havia encontrado. Porém, ele diz que aquilo ali tinha sido dado de presente para ele por uma fiel. Bom, ela e a filha continuam ali hospedada no local até que no dia 12 de fevereiro, ela encontra aqueles negativos que mais tarde foram encontrados próximo ao corpo. E nos negativos ela vê que é uma foto do José Francey, foto de duas paisagens e foto de uma jovem que ela não conhecia. Ela então confronta mais uma vez e dessa vez ela ameaça revelar-lhe o segredo deles. E supostamente então ela teria ido embora nessa noite e não teria voltado mais. Mas através do depoimento de uma senhora que era responsável ali pela limpeza do local, a polícia descobre que provavelmente essa história na verdade tinha um final diferente. Ela disse que no dia seguinte ao dia que a Maria del Carmen teria ido embora, que seria ali no dia 13 de fevereiro, ao chegar ali na casa paroquial para limpar o local, ela percebeu algo de estranho. Ela disse que as escadas que davam acesso ali ao segundo andar da casa tinham sido lavadas com água e sabão. E ela achou isso estranho porque essa era uma função dela, era um trabalho dela. Então ela achou muito estranho que alguém tivesse feito aquilo. E quando ela chegou ao quarto que a criança estava hospedada, ela percebeu algumas manchas de sangue. Ela então começou a olhar ali com mais cuidado e percebeu que haviam outras manchas de sangue que levavam até o primeiro andar, que era onde ficava a garagem. E lá ela encontrou sacos de lixo que tinham alguns itens que também estavam sujos de sangue. Já no terraço, ela encontrou a roupa de cama da cama que a criança estava dormindo nos dias que ela tinha ficado hospedada lá. E essas roupas elas tinham sido lavadas e estavam de molho. Ela achou aquilo tudo muito estranho, então ela foi falar com o sacerdote sobre essas coisas que ela tinha encontrado. Mas ele teria dito apenas para ela continuar fazendo o trabalho dela, para ela não comentar sobre aquilo com ninguém e que nada tinha acontecido. Ela então se calou até que ela descobriu que as duas estavam desaparecidas. E um outro membro da congregação, ele também relatou que ali na noite do dia 12 de fevereiro, quando ele chegou ali à casa paroquial para dormir, ele viu que o carro do José Francey não estava lá. E mais tarde, por volta das 2 da manhã, quando ele acordou para tomar um copo de água, ele percebeu que nesse momento sim, o carro já tinha voltado, o carro do José Francey já estava estacionado ali na garagem. Em novembro de 2007, então a polícia faz uma busca no local. E eles encontram uma grande quantidade de sangue, utilizando ali um reagente. E o DNA das duas vítimas é encontrado e o sangue é identificado como sendo das vítimas. O sacerdote ele é preso, mas ele se declara inocente. E diversas evidências são apresentadas contra o José Francey. E a senhora que fazia ali a limpeza do local, ela dá o seu testemunho contra o sacerdote. E ele então acaba aceitando ali um acordo para ter uma pena reduzida, mas em troca ele confessaria o que teria acontecido naquela noite. Então ele basicamente conta que a Maria del Carmen teria ido até lá para tentar ali revelar o segredo dos dois. Então ela teria feito coisas como ela queria ser vista ali, então ela entrava e saía da paróquia o tempo todo, da casa paroquial o tempo todo, para mostrar que ela estava ali, ela e a criança, para começar as pessoas começarem a se questionar por que elas estavam lá.
que ela teria ameaçado ele dizendo que ela ia revelar sobre o relacionamento deles para todos. O José Francê então disse que ficou desesperado e pediu ajuda ao seu amigo, que era coveiro ali da paróquia. E ele se chama Jorge Antônio Morales. Então o sacerdote teria dito a ele que ele precisava de ajuda para se livrar ali da Maria del Carmen e da criança. O Jorge então aceita ajudar o sacerdote e naquela noite do dia 12 de fevereiro ele vai até a casa paroquial. E então ele golpeia a Maria del Carmen na cabeça e ela acaba caindo nas escadas. Depois ele vai até o quarto da criança e usando o mesmo machado que ele tinha atingido a Maria del Carmen, ele acerta a criança na nuca enquanto ela dormia. E nesse momento o sacerdote estaria no quarto dele, então ele sai ali do quarto e ele vê o Jorge com alguns sacos de lixo. Então os dois teriam colocado os corpos nesses sacos de lixo e depois teriam colocado os corpos em um carro que pertencia ali à paróquia. Então eles foram até o local onde depois os corpos foram encontrados e eles atearam fogo nos dois corpos. Ao voltar para a casa paroquial, eles teriam tentado ali limpar, se desfazer dos vestígios. Por essa razão, eles teriam lavado ali a escada. Porém, eles não fizeram um bom trabalho e com isso, no dia seguinte, quando a senhora da limpeza chegou para fazer o seu trabalho, ela encontrou diversos vestígios do que tinha acontecido. Bom, em junho de 2008, ele foi sentenciado e por conta do acordo, ele recebeu apenas 23 anos de prisão. Entretanto, essa sentença ela acabou sendo anulada. Isso porque, na época, havia uma lei em vigor que proibia qualquer tipo de acordo quando a vítima fosse menor de idade. Já em 2009, o coveiro Jorge Antônio, ele vai a julgamento e ele é condenado a 17 anos de prisão. Em julho de 2013, então, o sacerdote ele é julgado e então recebe uma nova sentença. Dessa vez, ele recebe 45 anos e 10 meses de prisão. E a Igreja Católica teve que pagar 600 milhões de pesos colombianos para a família da Maria del Carmen. E esse foi o caso de hoje. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever se ainda não for inscrito. Aproveita e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo. E até o próximo vídeo.